Olá, seja bem-vindo! A violência a cada dia aumenta em todo o país. Em Pelotas não é diferente. Em um intervalo de 14 anos, de 2002, falei correto, a 2015, os homicídios aumentaram 488%. Isso mesmo, você não ouviu o número errado. 488% em menos de 15 anos. No primeiro semestre deste ano, foram 52 assassinatos. Roubos, 76% de aumento. Dados que fizeram com que o poder público pensasse em maneiras de reduzir a criminalidade. O Instituto Cidade Segura fez a consultoria para formular o plano. Para isso, foi a campo falar com a população. Afinal, é ela, né? É a gente que sofre com a criminalidade. O levantamento mostrou que 69% dos pelotenses têm medo de ser assaltados ou ficar sob a mira de uma arma, e 28% evitam circular em ruas quando anoitece. Surge então uma luz no fim do túnel, o Pacto Pelotas pela Paz. Lançado há 3 meses, um projeto que envolve não só o governo, mas a sociedade como um todo. E é sobre este assunto o nosso tema de hoje. E quem está entre nós é a secretária municipal de saúde de Pelotas, Ana Costa, e o tenente Aldo Bruno Ferreira, secretário de segurança pública também aqui de Pelotas. Queria agradecer imensamente a presença de vocês. E a gente já vem tentando, mas vocês estão com um trabalho a mil. Inclusive, eu vi para poder vir informada e poder fazer perguntas e me impressionei com esse plano, que acredito ser um dos melhores do Brasil, se não o melhor. Eu já queria parabenizar vocês por esses 3 meses, que a gente vai também falar um pouco o que é o plano, nesses 3 meses o que aconteceu de melhorias, porque também ele vem sendo ajustado. Da onde que surge a ideia? Como é que se deu a ideia da criação? A gente falou ali que aumentou a criminalidade, né? Mas e aí? E esse estalo, como é que surgiu? Então, tudo bem. Bom, primeiro, né, boa noite, né, Fernanda, boa noite, meu colega Bruno, temos trabalhado juntos, né, mas eu acho que é importante entender que já vínhamos no governo anterior trabalhando com planos para a cidade baseado em consultorias de qualidade, né, então quem ouve um pouco a história, né, do governo Eduardo Paula, né, sabe que todas as ações em saúde, por exemplo, a Rede Bem Cuidar, que já é conhecida, vem de um trabalho da consultoria Comunitas, na época o Instituto Telos, que tinha uma expertise na construção do processo de cocriação da rede. Então, quando a gente inicia este ano, né, a prefeita municipal estabelece a segurança como uma prioridade da cidade, e a gente, junto dos parceiros, né, a pedido aí da nossa prefeita, recebe a consultoria do Cidade, né, que é a consultoria que você cita no início da tua fala, e que vem trazer esse processo de conhecimento do que tem de melhor nas ações de segurança pública, nos seus aspectos repressivos e preventivos. E aí, claro que a gente une, né, Bruno, as coisas que já aconteciam na cidade, as boas experiências da cidade, as boas experiências na prevenção e na repressão, e faz essa adaptação à realidade, né, do município de Pelotas. Então, o que eu acho que se une aí é uma grande vontade política de mudar esses índices, somada a um conhecimento técnico e uma operação aí brilhante de toda a força da sociedade, somada evidentemente, né, ou pelo menos coordenado pelo governo municipal para que dê certo. Porque são ações realmente muito amplas, tu mesmo disse, né, que é de assustar, no bom sentido. No bom sentido. E aí ela foi dividida, essas ações são em 5 tópicos, né, os 5 eixos. Mas eu não sei se primeiro tu quer falar um pouquinho, porque eu não tive ainda o prazer, estou tendo o prazer de ter os 2 secretários que ainda não tinham vindo entre nós aqui. Então, se quiseres falar um pouquinho também da secretaria, depois também da Secretaria de Saúde, o espaço aqui é de vocês. Legal. Primeiro, dar uma boa noite à minha querida Fernanda Cutinelli,
dos quais eu tive a honra de trabalhar na Câmara de Vereadores com ela. Aliás, o teu profissionalismo, né, o teu programa é extremamente respeitado. Eu sou assistente quando estou em casa, né, e a gente assiste pelo teu profissionalismo, teu conhecimento, a qualidade que tu tem do teu trabalho. Obrigada. E uma pena, né, a Câmara de Vereadores com a tua saída na época perdeu muito. Mas hoje a gente está tendo um privilégio aqui, volto a ser entrevistado por ti, que coisa maravilhosa, né? O privilégio é nosso. Então é muito bom, e aí também toda essa equipe qualificada que tem aqui. Bom, primeiro dizer que tudo isso começa quando a nossa prefeita Paula, ela lá, ainda no período eleitoral, se compromete com a sociedade pelotense, estabelecendo então depois pesquisas, né, exaustivas, né, com a população, quais seriam então as áreas que a população estipulava como prioridade. E incrível que pareça, a gente sabe, está aqui a minha querida secretária Ana, que a gente cotidianamente tem nos encontrado, trabalhado juntos, porque esse plano ousado da cidade de Pelotas, ele é feito a várias mãos, é um plano transversal entre as diversas secretarias do município e com a sociedade. Mas o principal é que, apesar de a gente saber quanto a saúde é importante, né, e principalmente quando a gente adoece, é que a gente... Só quando a gente sente na pele, sente, né? Eu sempre digo que, inclusive eu nunca esqueço que quando eu fui encerrar o meu mandato na Câmara, né, eu disse, eu não posso deixar, eu não posso sair pela porta da Câmara, né, já estava convidado pela prefeita Paula para ser secretário, né? Que já interrompo e digo que foi uma excelente contratação. Obrigado. Tá de parabéns, obrigado. né? Tá de parabéns. Obrigado. Assim como a Ana, secretária. E aí eu digo assim, eu não posso sair, né, Fernanda, sem antes fazer, né, uma moção de congratulações pelo serviço, né, da Secretaria de Saúde, especialmente na equipe do SAMU. Que é um trabalho espetacular, é algo assim que, talvez por eu ser ligado às forças de segurança, de emergência, né, aquela que o cidadão, quando está já no limite ali, ele precisa. Então, e veja, com toda essa necessidade da saúde, que a gente sabe que ela é extremamente importante, aliada a outras coisas tão importantes, tanto quanto, né, como a educação, a cultura, outras, né, o esporte. Mas a comunidade pelotense elegeu em primeiro lugar a segurança pública. E a nossa prefeita, então, muito coerente, ela então estabelece no seu governo, né, como meta principal a segurança pública, por entender, primeiro porque é uma demanda da sociedade, né, porque não adianta dizer aquela velha frase, né, todo poder emana do povo. E o povo não manda nada. Né? Muitas vezes, hoje a gente está vendo aí, todo o povo, né, praticamente 90% disse que queria que o seu Temer lá fosse julgado. Mas isso aconteceu? Os deputados respeitaram a vontade popular? Claro que não. Então, a nossa prefeita, Paula, ela sim, deu resposta à vontade popular, elencando então a segurança pública e avocando para si. Porque geralmente, quando se fala em segurança pública, os prefeitos fazem o quê? Para o Estado. Segurança pública. Aí eles colocam, eu sempre falo, né? A secretária já está cansada de ouvir eu falar isso, mas vou falar de novo. Para os nossos telespectadores. Sim. As pessoas costumam colocar um ponto onde não tem. Aí eles pegam lá o caput do artigo 144 da Constituição Brasileira, onde diz o seguinte: segurança pública, dever do Estado. Ponto. E ponto. Só que não tem ponto. Ali tem uma vírgula. Direito e responsabilidade de todos, inclusive de nós que estamos aqui como cidadãos e de quem está nos assistindo, né? Então a nossa prefeita então avoca para si e diz assim, não, eu sou responsável pelo que vem acontecendo na segurança pública. Não basta fazer como, vamos ser bem sinceros, a maioria dos prefeitos faz. Quem faz, né? Que nem isso alguns fazem. Não, vamos pegar um dinheirinho, vamos mandar lá para a Brigada Militar, para arrumar as viaturas, 2 computadores lá para a Polícia Civil, né? E acha que resolveu o problema da segurança pública e fez muito. Só que o município tem um papel muito relevante na segurança pública. Fazer com que aquele jovem, aquela criança, não chegue lá no cometimento do delito.
não é verdade? Então, veja, eu te pergunto, Fernanda, aliás, eu estou aqui para ser perguntado, né, mas eu vou perguntar. Vamos fazer, vamos inverter. Fernanda, tu acreditas que alguém nasce marginal? Nasce criminoso? A pessoa nasce racista? Nasce homofóbico? É óbvio que não. O meio transforma ele, o ambiente. Agora imagina, né, aquela criança que assiste um ambiente de violência todo dia na sua casa. O pai bate na mãe, o pai bate no próprio filho, pequeno, indefeso, né? E aliás, quando bate é lucro, né? Quando não acontece coisa muito pior dentro das paredes onde estão ali para ser protegidos. E para ele, todo mundo funciona assim, porque é o exemplo modelo, que ele óbvio, tem dos pais. Não é verdade? E ele vai reproduzir violência. E muitas vezes, então aí que entra essa percepção da nossa prefeita, no sentido que ela sabe, entende e acredita que aí está a grande mudança. Nós conseguimos identificar cada criança dessa, cada jovem desse, né? E a partir dali mudar o futuro dela, né? E isso, obviamente, aí já vai entrar lá nos 5 eixos que o nosso grande pacto Pelotas pela Paz vai trabalhar. Desses eixos, acredito eu, inclusive eu sou da área da segurança, 30 anos, sou estudioso, gosto, né? E enquanto acho que eu me mexer, estiver respirando, né? Eu vou respirar segurança pública. A gente deve a gente fez um esforço lá na época, né, Fernando? Então, veja assim, depois, óbvio que a secretariana é responsável por esse eixo da prevenção, ela vai poder falar muito melhor. Mas eu só estou situando, né? Sim. Que ali, então, o município tem uma grande responsabilidade aí, né? Assim como o município tem uma grande responsabilidade na questão preventiva, no que diz respeito à iluminação pública, no que diz respeito a lugares de risco e que muitas vezes ali precisa que o próprio ente municipal vá lá, determine para alguém que é proprietário daquele lugar ermo, que está lá abandonado, servindo de lugar de esconderijo, né? Tem que o poder público tomar a iniciativa assim e dizer, olha, ou tu vai lá, limpa esse lugar, tu isola esse local, ou eu vou multar, né? Ou eu vou entrar com o poder. Infelizmente, só quando né? mexe no bolso que as pessoas... se mexe. Sim. Então, veja, o município tem um papel muito relevante, né? Mas, além disso, o município também, por uma questão também constitucional, também por uma questão de legislação, possui as suas próprias forças de segurança pública. Então, a nossa prefeita cria a Secretaria de Segurança Pública do nosso município. E eu tenho o privilégio, né? Sou agradecido, e isso a ser o primeiro. Né? E, aliás, de uma secretaria que não tinha nem as paredes, né? Não tinha nada. Nós tivemos que partir do zero. Mas esse é o desafio bom, porque também não pegamos nenhum vício que a gente, depois do cachimbo torto, né, para arrumar. Então a gente conseguiu, a partir daí, e com o respaldo, né, que a gente tem da nossa grande líder, ir criando essa secretaria, e a partir daí, com as pessoas que fazem parte desse cenário todo, os nossos consultores extremamente qualificados, que vieram se somar conosco, né, todos os secretários. Porque o mais importante é o seguinte, óbvio, a saúde, né, tem programas muito interessantes, como o PIM, por exemplo, né, Primeira Infância Melhor, que está lá todo dia na casa das pessoas lá no bairro, nos bairros mais carentes, lá onde tem um problema social mais grave, né? Então ela tinha informações relevantes lá para evitar que essas pessoas viessem a ser parte do mundo do crime. A educação, os professores, né, com várias medidas que eles têm, e que terminava o seguinte... E a segurança pública, que terminava recebendo esse problema e até tentando tratar muitas vezes. E quem se falava? Não é verdade? Então hoje a gente tem interlocução entre esses setores, né? A gente tem, por isso que o pacto é ousado, ele é muito grande. E além de tudo isso, que a secretária vai falar muito bem depois, que é essa parte mais preventiva. Na área repressiva, né? Então a gente, com a Secretaria de Segurança Pública, com a nossa Guarda Municipal, com o vídeo monitoramento, com o nosso GGIM, que é o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, dos quais fazem parte todos os entes da segurança pública instalados no município, a comunidade ali presente, representada. Então a gente começa a desenhar essas ações junto com todos esses consultores especializados, com modelos que deram certo no mundo inteiro, né?
Não tem um porquê, né? A roda... Bom, eu não vou usar a roda porque alguém inventou. Não vou ligar a lâmpada porque foi lá não sei quem, não sei quem que inventou. Né? Então, bons exemplos devem ser seguidos. Ou pelo menos nós precisamos tentar. Né? E tem coisas, então, que nós usamos modelos, né? Que são exemplos pelo mundo na área da segurança pública, e tem coisas que nós criamos. Podemos ter a ousadia de dizer que estamos sendo criativos aqui, pioneiros. Né? Então isso tudo, né, e com uma ação que depois a gente vai falar, né? Porque eu tenho até uns nomezinhos aqui dos resultados muito importantes que a gente já tem, porque tu viu, né, aquilo veio numa crescente, né? Pelotas saiu de uma cidade que se dizia, eu moro, né? No interior. Aqui o nosso grande produtor sempre sai por aí a falar para todo mundo. O Zé, porque, né? O Zé sempre dizia, porque eu moro numa cidade grande, de grande porte, com criminalidade de cidade de interior. Faz muito tempo, Zé. Então é o seguinte, o que acontece? Aí nós saímos lá de 2002, onde nós tivemos naquele ano 17 homicídios, para chegar em 2015, por exemplo, com 100 homicídios. Olha a diferença. Ou para chegar nesse ano, que graças a projeção do ano 2017, seriam chegarmos a 135 homicídios. Mas graças às ações que a gente vai conversar, né, para parar um pouco, senão a Fernanda vai me correr. Então, graças a isso a gente conseguiu dar uma freada, né, e não vamos chegar nem próximo disso, mas com um número que já passa os números do ano passado. Mas esses resultados são importantes. Aí eu te pergunto, já enquanto a gente está falando dessa parte da segurança, né? Uma das coisas que acontece e que prejudica muito são as polícias não se falarem. Né? Tipo a Brigada Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária, né? Polícia Civil, não se integrarem. Isso já começou a acontecer. Mas barbaridade. Porque é muito problema isso, pois né? Fernanda. Porque tem um dado que não passa para esse, que não tem a foto do marginal, que o outro tem, né? E que passa por não sei aonde. Fernanda, eu posso interromper o Bruno e falar de repressão? Pode, eu tenho que dizer isso porque eu fico olhando de fora. Eu não entendo de Sim. segurança do ponto de vista da repressão, evidentemente como o Bruno e como as equipes da Brigada Sim. e da polícia o fazem. Mas eu que participo do eixo prevenção, é visível a integração das equipes, é visível, é evidente. A gente hoje não tem nenhuma dificuldade de diálogo, né? De proximidade, de fornecer informações uns aos outros. A gente já tinha, né, Bruno, algumas boas experiências, mas elas ainda não eram fortes institucionalmente. Eu acho que no momento, eu vou te dar um exemplo prático, por exemplo, o SAMU já tinha um grupo de apoio com Brigada e Guarda Municipal de alguns anos, no sentido de quando a gente tinha uma situação mais emergencial, acionar inclusive por grupo de WhatsApp. Então nós tínhamos uma boa vontade individual, porque esses órgãos são de pessoas muito sérias, né? Então, o que acontece quando a prefeita toma para si e faz, né? E acho que a gente precisa dizer isso. A prefeita fez mais de 70 encontros. Sim, até que a gente faz o lançamento. Eu não me lembro se são 70. São 70. 70, mais de 70 encontros com a sociedade, com as lideranças para falar sobre o pacto. Então, quando se lança o pacto com essas instituições, não só as de repressão, voltadas para a ideia de sim, é possível fazermos juntos. Então é muito visível. Eu que não sou da área da segurança, fico encantada de ver o Exército, a Brigada falarem do pacto. Não é da prefeita. É claro que a prefeita é a grande líder e ele já não é mais dela. Sim. E a ideia da consultoria é esta mesmo, de que a gente lance isso tão forte para a sociedade civil e para as instituições, que as pessoas, eu, o Bruno, a Paula, não sejam mais os determinantes, né? Porque quando está na mão de alguém, este alguém sai, isso se desmonta. Então, assim, isso é muito interessante. Acho que esse é um fenômeno, né? Tá conosco o diretor do fórum, tá conosco os juízes para julgar mais rápido, né, Bruno? Para poder responder melhor.
Todas as nossas reuniões têm participado as equipes da SUSEP, do Presídio Regional. Eles têm participado, nós fizemos um convite uma vez, né, para um deles, para o Hamilton, foram todos, né, assim, é espontânea, porque as pessoas estão vendo que não é mais possível. Nós não temos força individual para tratar algo deste nível de complexidade. Então, né, eu pedi permissão, que o Bruno fala disso, é suspeito. Eu que sou da saúde falar, é muito legal de ver isso, porque é o que a população pede. Dizer, como é que eu tenho uma coisa lá que a Guarda Municipal viu, que a Brigada não sabe, ou que a Brigada... Hoje, por exemplo, as informações que a Guarda tem hoje estão na posse da Brigada, né? Que não eram antes. Cada um tinha a sua informação. É verdade. Eu vou pedir agora então, que já foi o primeiro bloco. Aí vai lá tomar uma aguinha, que o Bruno aqui já terminou a aguinha dele. Vai lá rapidinho e volta, que a gente vai continuar falando sobre o Pacto pela Paz aqui em Pelotas. Aqui você encontra a segurança que precisa. Rabassa Corretora de Seguros. A tranquilidade da sua família começa com a proteção do seu patrimônio. Há mais de 40 anos, a Rabassa oferece total segurança com os melhores preços do mercado. Nossos profissionais são especializados para atender qualquer tipo de situação, pois cuidar de você é a nossa prioridade. Para melhor atendê-lo, também estamos na internet, através do site e das redes sociais. Mas nada como vir até a corretora conversar com a gente. A Rabassa fica na Rua Andrade Neves, 2283. Telefone 53 3027 8000. Loja Schornack. Os mais belos modelos para os seus momentos. Do alto esporte ao sofisticado traje das noites de festa. Schornack, no calçadão da Andrade Neves e na Andrade Neves 2173. Fone 3277-5477. Voltamos ao vivo hoje, quinta-feira, no Entre Nós, pela Conecta TV, canal 23 da NET, 20 da Blue e ao mesmo tempo pelo site conecta.tv.br. Isso mesmo, você não precisa ser assinante, você pode estar em qualquer lugar do planeta que tenha uma conexão, que está assistindo esse programa que hoje está tratando de um assunto tão importante, que é a tentativa de diminuição da criminalidade através de um pacto feito aqui em Pelotas por várias entidades e que a gente está falando no primeiro bloco. Estamos com o secretário de Segurança Pública, o Tenente Bruno, a secretária de Saúde, a Ana Costa, e falando, mostrando o que vem sendo feito, colocando também um pouco do que a gente passa, né? Inclusive no intervalo, que os intervalos é que são bons, né? Pena que vocês não podem ver. E a gente conversava desse aumento até da incidência de crime. Inclusive o Zé, aqui, que é o nosso cinegrafista, perguntava o porquê desse aumento, se é relacionado ao número da população que aumentou um pouco, e não é bem isso, né?
Na verdade, como a gente falou aqui, né? Aliás, vamos sugerir um programa que a gente Só de bastidor. grava o intervalo, passa ao vivo o intervalo né, claro, e não grava a entrevista. Né? Então foi muito bacana. Na verdade, então, é um conjunto de fatores, óbvio, né? O principal deles é o crime se organizando, a polícia desorganizada. A polícia, um puxa para lá, outro puxa para lá, outro puxa para cá, cada um trabalhando no seu metro quadrado e esquecendo que o seu metro quadrado interfere no metro quadrado do outro, né? Agindo de forma individual, não coletiva, junto com os demais entes, aliás, até muitas vezes brigando porque achando que o outro está ocupando o seu espaço. Aliás, inclusive até eu digo para todo mundo o seguinte, se criar mais 10 polícias diferentes, olha que tem serviço para todos os 10, né? Então não vamos ficar achando, vamos estar irmanados, que é muito melhor. Então, o delinquente ele se deu de conta, vamos aproveitar essa desorganização e vamos nos organizar. E se organizaram. E começaram a planejar coisas maiores. Começaram a recrutar mais pessoas. E aí vem a questão da economia do país, que vai passando às vezes de mal a pior, de pior para pior, ainda mais desemprego e tal, família, né? De as famílias, aquela questão de que, né, eu, óbvio que estive ali sendo um defensor, né, das mulheres lá, principalmente no parlamento da nossa cidade. E muitas vezes aquela coisa de que, não, a mulher tem que ficar em casa, o homem vai trabalhar. Não, hoje os dois estão indo trabalhar. É positivo pro lado da mulher, onde ela tem grande potencial para colaborar com uma cidade, colaborar com um país, né? Consegue se sustentar. Mas muitas vezes terminou aqui. E esse filho fica com quem? Quem cuida dessa criança? Quem é que dá o norte para ela, né? Então ficou, em muitos lugares ela abandonava. E aí soltaram pro colégio. Muitas separações, né, casais, né, e a mãe sozinha tendo que se virar. É um conjunto de coisas, vem a droga agregada nisso, né? Até eu ia te abrir um parênteses, eu entrevistei já o delegado Félix, né, homicídios, e é o que a gente vê nas emissoras, nos dados. O homicídio aqui em Pelotas, ele é bem diferente dos homicídios em outros locais. O homicídio daqui, me corrige se eu estou errado, geralmente é por vingança, por dívida de tráfico. Hoje a gente não pode dizer que é o latrocínio, ainda não é isso aqui em Pelotas. Temos também. Mas não no número como já existe em São Paulo, no Rio. O que a gente vê é muita gurizada sendo morta, de gangues brigando por tráfico, por falta de pagamento, que é uma tristeza, né? Se tu for ver por R$5, o cara vai lá e te dá um tiro na cara. Inclusive tem gangues com esses nomes, né? Que vem até gangue de Porto Alegre tentando... Então também o tráfico tem uma influência horrorosa nisso. Sem dúvida. E um equívoco da sociedade quando elas dizem o seguinte: quem morreu? Morreu o seu Zé lá, que era traficante, estava brigando com outro, menos um. Eu nunca aceitei esse tipo de coisa, porque eu digo o seguinte: quem está morrendo é filho de alguém, é pai de alguém, muitas vezes é irmão de alguém. É um cidadão de Pelotas que está morrendo. E por que chegou nesse nível? E mesmo que ele, mas ele é traficante, ele tem mais que morrer. Não esqueça o seguinte: no momento que alguém, seja ele, e a maioria desses casos ocorreu, por óbvio, né, por quadrilhas organizadas, movimentos, facções organizadas, no momento que alguém decide entre a vida e a morte, se colocando acima da lei, se colocando acima de tudo, né? Então isso é inaceitável. Nós como sociedade não podemos permitir, porque cada pessoa que ele diz morre ou vive, ele vai se empoderando. Ele vai, exatamente, ele é um semideus. Ele vai ganhando então, na verdade, não deveria ser bem. E vai se fortalecendo, vai criando um círculo de medo ao seu redor, e nós não podemos aceitar isso.
Eu, por exemplo, estive lá na Força Nacional, né? E trabalhei no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, né? E é terrível quando as pessoas temem, né? Ou seja, a lei que elas temem é a lei do tráfico. É muito terrível. E lá a gente via pessoas, né? A pessoa tem uma ideia totalmente equivocada. Ali, por exemplo, Complexo do Alemão, né? Eu tive lá, só dentro do Complexo do Alemão eu fiquei 32 dias. Então veja só, nós, ali a gente via aquela população, no mínimo, 98% dela de pessoas trabalhadoras, honestas, e que ali era o único lugar que ela tinha para morar, né? E que por 2% daquelas pessoas que ocupavam lá, existia todo um regramento. Capaz que alguém iria subir o Complexo do Alemão de farol aceso. Capaz, não existe hipótese alguma. As pessoas para subir para suas casas era farol desligado, vidro baixo, com chuva ou com sol, né? E luz interna ligada. Porque o traficante, se não identificasse ele, iria fuzilar ele, né? Muito bem. Então, olha só o que situação é essa, né? Então, quando a gente chega com a força policial, a gente devolve aquela tranquilidade para a população. Só que o Complexo do Alemão, assim como outros morros lá, outras localidades, outras comunidades no Rio de Janeiro, foram deixando isso crescer. E talvez ao longo do tempo não perceberam a situação que estava se agravando. Pelotas, graças a Deus. É uma ausência do poder público. É óbvio, o poder público parece que está cego, não está enxergando. Porque aí outro tipo vai entrar ali. Eu acho que na área preventiva isso é muito fácil de perceber. O poder público por si, ele não consegue dar conta de todas as realidades em lugar nenhum, e por isso que a gente fala tanto que é um pacto da sociedade. Sim. Mas no momento, por exemplo, que a gente sabe que a evasão escolar é um fator de risco para a violência, porque lá 2% só das pessoas, né, que estão presas, elas têm uma educação mais avançada, a maioria são analfabetos e semi-analfabetos. O que isso nos diz, né? Que a evasão escolar é um risco para a violência. Muito bem, quando a criança saiu da escola, sim, e aí? Né? Eu preciso ir buscar de volta. E existem políticas para ir buscar de volta. No entanto, a gente ainda não tem os resultados desejados para buscar de volta. E isso, por exemplo, é uma conduta do pacto. Por quê? Porque a gente sabe que isso é um fator de risco. Por exemplo, gravidez na adolescência, que é uma política... A Secretaria de Saúde trabalha com gravidez na adolescência há muitos anos. No entanto, nosso trabalho não era tão focado e vinculado à escola, por exemplo, que a evasão acaba acontecendo, a menina engravida, muitas vezes sai da escola e você perdeu. Se ela não chegar no posto de saúde, a gente perdeu, às vezes consegue buscar na estratégia de saúde da família. Então hoje, trabalhar isso em ação integrada, escola, assistência social e saúde, talvez nos faça perder menos meninas. Então são fatores de risco para a violência que já eram trabalhados, digamos que isoladamente, né, de uma forma ou de outra, pelos espaços. Uma outra questão bem importante que o Bruno citou das questões familiares são as questões dos vínculos. Muito do que eu não faço errado é porque eu tenho alguém na minha casa, um pai, um filho, que eu não gostaria de decepcionar, que eu quero dar exemplo, que eu quero mostrar o quanto eu sou, né? Essas são as relações familiares. Então, quando eu não tenho vínculo, eu não tenho nada a perder. Eu não tenho nada a perder. Eu faço o que eu quiser. Inclusive a própria vida. Inclusive a própria vida. Então nós temos fenômenos, fenômenos, por exemplo, aumento de violência, aumento de suicídio. Isso é uma desvalorização da vida, seja pela violência contra o outro ou contra si próprio, porque a droga não deixa de ser também, né, uma relação aí das dificuldades de se relacionar até com as suas próprias dificuldades. Então, quando a gente pega os programas da prevenção, a gente vai falar sobre melhoria de vínculo, a gente vai falar sobre diminuição de evasão escolar, a gente vai falar sobre diminuição daqueles fatores que já se sabe hoje que são risco iminente
de problemas entrada, de segurança, de entrada. Porque olha aqui, se eu não tenho ninguém que me adote e eu cometi um pequeno delito, e isso o Bruno vai saber falar melhor do que eu, cometi um pequeno delito, sou um usuário de droga, fui lá e roubei alguma coisa, bom, me pegaram, eu fui parar no presídio, quem é que me adota? O crime. A facção. Né? E aí ele me adota, de alguma Homicida, maneira, ou por medo, separam, ou por proximidade. Todos juntos, ou por mesmo tipo de crime. Um balaio de tu gato. sai pior, né? Então, o que a gente observa? Que a gente tem níveis de prevenção. Então, lá na infância, que a gente chama de nível primário, né, que é a gravidez na adolescência, que é o estabelecimento de vínculo familiar. Quando a gente vai lá para um nível secundário e terciário, a gente já está falando do jovem que já está, ainda ele não cometeu o crime, mas ele já é um jovem que está na escola problematizando, às vezes muito agressivo, e aí a gente tem políticas para isso. E aí a gente entra lá na prevenção terciária, dentro do presídio, daquele... porque dizia-se muito bem quando a gente começou o Mão de Obra Prisional do SUS, que também é um programa muito conhecido da Secretaria de Saúde, o que a gente dizia, né, e diz, e a prefeita usa muito, inclusive, essa fala, olha, esta pessoa sairá do presídio de qualquer forma, nós não temos nem perpétua, nem pena de morte. Nós, sociedade, temos que escolher como é que ela vai sair. Né? Porque ela vai sair. Então, como é que ela volta para ti? Então, e aí no nível da prevenção terciária, pensar que cidadão é esse que está, né, vamos dizer, no cárcere porque foi punido e realmente deva ser assim, que poderá ter uma disciplina rígida sim para cumprir a sua pena, sem passar a mão por cima, mas que a gente consiga trazer e inseri-lo realmente na sociedade. Então, a nossa experiência da saúde, possivelmente, né, isso tenha pesado na própria escolha da prefeita para que a Secretaria de Saúde também participasse muito ativamente da questão da prevenção, porque a gente observou, nós temos 2 anos e meio, mais ou menos, de mão de obra prisional, com resultados belíssimos. Nós temos vários rapazes apenados que trabalharam conosco, pelo menos aquele primeiro, né, quando a gente fez a obra no Getúlio Vargas, né, nós temos pessoas que estavam ali, que hoje são nossos amigos do Facebook, que têm emprego, que estão trabalhando, que nos mandam foto do local que construíram, né, que nos mandam foto com as suas famílias. Então, este é o processo. Mas não é fácil, Fernanda. Nós tivemos resistência dentro da Secretaria de Saúde com o servidor público. Quando a gente levava mão de obra prisional, a pessoa dizia assim, não, eu quero que ele trabalhe, mas não perto de mim. E nós sofremos resistências internas, porque isso é uma crença e uma mentalidade, é uma cultura. Então, que oportunidade é essa que eu quero dar, mas muito longe de mim? Só que a vida não é assim. A vida não é assim. Então, hoje a gente tem também uma inserção dos empresários de maneira assim... Isso, tenho aqui que foi feita uma reunião fabulosa, né? Onde eles estão nos procurando. Nós temos a abertura de vagas de jovem aprendiz, Senac, Universidade Católica, CIEE, né? O Ricardo Ferreira da Aliança, né? Por Pelotas, que é, né, uma entidade trabalhando conosco, abrindo vagas tanto para o jovem aprendiz como para o trabalho, abrindo espaços culturais para que a gente também faça o que a gente chama na prevenção de rede de proteção. Né? Então, assim, o jovem e a criança precisam ser, por nós, poder público e sociedade, protegidos daqueles que os adotariam, né, de maneira negativa. É isso que nós temos que fazer na prevenção. Então, eu acho que este é a grande, vamos dizer, quê do plano, é a integração plena na repressão, né, e com as ações inteligentes, né, Bruno, que eu acho que a inteligência inteligência, informação, até me permita fazer aqui um parênteses, Ana, claro. E minha querida Fernanda, nessa questão que a gente falou, prisional, primeiro, é impressionante a qualidade do trabalho. Então a gente viu o seguinte, por exemplo, aqui esse posto de saúde, essa unidade de saúde vai ser reformada por mão de obra prisional. E esta aqui, uma empresa que foi contratada. Bom, se vê a qualidade, né, de um para o outro, né? Aqui está muito melhor, né? Então, na verdade, a gente percebe por que isso. Não está de rosa, Então a gente vê a qualidade do trabalho deles é muito superior. Bom, nós temos que limpar 2 áreas. Exemplo, né? Precisamos limpar essa área aqui que é campo,
capinagem, limpeza. Bom, então tem uma empresa que presta serviço e aqui nós vamos botar a mão de obra prisional. Assim, os outros demoram. Diferença Demoram. gritante. Por quê? Porque Porque o preso, que ele está nessa condição, reeducando, ele diz o seguinte, bom, ao invés de eu estar lá, Sim. Pensando já ao em lado. besteira, já ao lado, né, eu um por cima do outro. numa cela que em tese foi feita para 4 ou para 6 e tem 20, né? Ou mais. né? E então eu prefiro estar prestando um serviço de qualidade porque eu vou fazer esse serviço e vão querer que eu volte para fazer outro. Claro. Né? Então ele se dedica demais para aquele trabalho. E veja, o nosso presídio, negativamente, né, por falha do poder público, não dos nossos agentes, porque os nossos agentes penitenciários, eu costumo usar o exemplo deles, é como o cara que doma o leão. Tá ele, 10 leões e um chicote. É um milagre que ele tá ali ainda, né? Então, na verdade, ele faz o melhor que ele pode, né? Mas o poder público não oferece as condições ideais, né? Porque quando constrói presídio de qualquer jeito e tal. Então, nosso presídio veio evoluindo de forma negativa. Primeiro lá, os presídios eram locais de encarceramento, simplesmente, né? A partir de um tempo, e isso todos nós já conhecemos esse conceito, né? Ele já passou a ser chamado de escola do crime. Né? Bom, agora evoluiu. Agora não é nem encarceramento, nem escola do crime. Agora o presídio é local para gestão da criminalidade. Né? Encontro de gestão. E aí onde ali eles, na verdade, são quartéis generais de recrutamento, treinamento de afiliados das facções. Então nós estamos prendendo aqui na rua, estamos jogando lá e ele vem aqui. Tu quer ir pro balancinho, pro trancinha, pro bolinha? Que não quero nenhum. Bom, nenhum não tem nessa receita. Então tu vai. Então escolhe alguma coisa. Vai morrer. Vou andar pro bolinha, né? E um cara que muitas vezes pode simplesmente, nada justifica, mas ter sido preso até por uso. E muitas uma vezes grande pela quantidade, pela né? dependência, foi como traficante até. Pode acontecer. Outra coisa, pode ser um furto, pode ser um assalto. Ele foi pego ali e tal. Claro, tá bem. é errado, tudo, mas vai. Mas ele tá chegando no sistema. 5. Só que ele tá chegando lá no sistema e vem cá, meu filho, o que tu precisa? Viu, tem aguinha aí pra ti agora. Aguinha. Te consigo isso, te consigo aguinha. aquilo. Tá precisando. A tua família, como tá lá fora? Tô Ele te desempregado. manda dinheiro. Onde é que é? Não, mano, na Guatanã, vai chegar uma cesta básica amanhã lá. Claro. Aí a patroa, amor, porque lá Claro. tem, central telefônica, né? Sim. Amor, recebi aqui a cesta básica e mandou Papai Noel, Coelhinho da Páscoa. Não, nenhum dos dois existe, né? Mas a facção existe. Só que a partir daquele momento que ele aceitou a aguinha, a cesta básica, agora tu é um soldado. Não, nem vamos usar soldado, porque o soldado é pra coisa boa, né? Ele é um agente do crime. Então, a partir dali, então, vão se estabelecendo esses grupos, né? E por isso que, Zé, a gente falava antes aqui, essa organização, ela veio aumentando o delito, porque eles vão estudando os lugares onde eles vão cometer qual é o produto que eles precisam para, o que dá mais dinheiro, né? Hoje a gente vê o seguinte, tem uma tese de mestrado muito interessante, agora, aliás, tem coisas que são tão óbvias que não precisa nem Estão ali me chamando que a gente tem que ir pro intervalo. Tá bem, Vamos pro intervalinho e tu fala depois da tese de mestrado? Positivo. Então tá. A gente vai pro último intervalo e voltamos rapidinho para continuar a falar sobre esse assunto, sobre o pacto que é tão importante para Pelotas e vai servir de exemplo para outras cidades. O nosso corpo é feita de água e a terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água.
O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. A Clínica Psicopedagógica Carla Belém, há 5 anos, proporciona qualidade de vida a crianças com dificuldade de aprendizagem. Meninos e meninas de 4 a 9 anos de idade que apresentam necessidades especiais como autismo, síndrome de Down, transtorno de déficit de atenção, entre outras. Aqui o universo é mágico e todo dedicado a elas. As atividades são desenvolvidas ou adaptadas pela pedagoga, psicopedagoga clínica e especialista em atendimento educacional especializado Carla Belém. Cada espaço tem uma finalidade e cada criança tem uma maneira diferente de tratamento. São brinquedos, jogos psicomotores que vão desenvolver, por exemplo, o raciocínio lógico, a concentração. O painel sensorial, mãozinha, gato, até uma mesa virtual digital. Afinal, a tecnologia está aí e tudo que possa ajudar é bem-vindo. A Clínica de Psicopedagogia Carla Belém fica na Avenida Domingos de Almeida, 1146, Sala 7. Telefone 53-3306-3990. Site www.carlabelém.com.br. O seu jornal precisa estar onde você quiser. E com informação para toda a família. O Diário Popular é assim. Tudo sobre esporte, cultura, lazer, notícias locais, tudo que é daqui. Ligue hoje mesmo e assine o jornal mais lido da região sul. 0800 53 2001. 0800 53 2001. Diário Popular, sempre o seu jornal. Voltamos, infelizmente, com o último bloco Entre Nós de hoje, ao vivo, pela Conecta TV, canal 23 da NET, 20 da Blue, e ao mesmo tempo pelo site conecta.tv.br. Estamos discutindo, debatendo com excelentes 2 secretários de governo aqui, municipais, da saúde e da segurança pública, falando sobre o Pacto Pelotas pela Paz. Te interrompi e tu ias falar um pouquinho, rapidinho, sobre o mestrado que então, tem. Uma tese de mestrado, né? Que aliás era tão óbvia que nem precisava. Então, chegou então o aluno do mestrado à conclusão de que no Brasil o crime compensa. Então, acho que é tão óbvio que nem precisava dessa tese, mas ele fez com argumentos mostrando, né, o porquê, né? Aliás, ainda de ontem para hoje rolou aí nas redes, né? E o crime, não só o crime aqui, como a gente chama de pequena monta aqui, que é o furto, e até o grande escalão do colarinho branco. O pessoal estava vendo, por exemplo, da Lava Jato, passou o vídeo do número, o pátio estava tão cheio que eles tiveram que mudar para outro lugar, só carro de luxo, tudo avaliado lá em 300, 400 mil reais cada um. E não parava de sair carro daquele depósito da Polícia Federal. Para contar dinheiro, não tiveram 2 dias numa peça. Então, quer dizer, o crime compensa. Daqui a pouco tem político ali que, quando muito, hoje está usando tornozeleira, né? E aí a gente se pergunta, milhões. Tão rico, né? Quem fabrica as tornozeleiras nunca imaginaram tanta caída assim. Se botar em todo mundo, vão ter que importar da China, né? Bom, tá, voltando aqui para Pelotas, 3 meses se passaram, né, desse lançamento. O que vocês conseguiram captar de melhorias, de diferenciações? Bom, na questão da prevenção, a gente está numa área prioritária selecionada por risco, então já atendemos muitos jovens, alguns deles já encaminhados para ações de cultura, esporte, né, jovem aprendiz, né, para algumas ações emprego, né? que estabelecem o emprego, aprendizado, né, o curso. Então, esse estudo que é feito nas escolas,
ele serve para a identificação dos potenciais para atender esses jovens e protegê-los de maneira positiva, né? Porque nenhum é jovem infrator, né? São jovens que a gente entende que precisam dessa proteção. Deixa eu me meter aqui, só para estragar numa, um negócio da secretária. Isso, não, mas eu só quero fazer, eu sei que é rápido, 10 minutos não dá para nada. Vamos lá de novo. Mas, Fernanda, olha só, tu já tinha imaginado lá na escola, lá no bairro, onde tem toda uma questão de vulnerabilidade, já tinha imaginado lá tá a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, né, a Secretaria de Cultura, os outros entes, a Secretaria da Segurança, as outras secretarias, o poder público, lá na escola, lá dentro, pegando nome por nome daquele aluno que em tese é aquele aluno, em tese, problema, é porque toda uma convivência que vem. Já tinha imaginado nisso? Não. Ir lá e pegar esse aluno, vamos lá, saúde, o que ele pode fazer por ele? Segurança, na questão do emprego, como nós vamos encaminhar? Nós precisamos transformar a vida dele. Já me meti, desculpa, estraguei. E foi excelente, porque mostrasse, a gente enxergou isso. Exatamente. Então, quando a gente se insere com todo o poder público, a gente monta isso que o Bruno falou, que é uma rede de proteção positiva, que é de contribuir com esse aluno nos talentos dele, né, nas forças vivas, com a família dele, para fazer com que a gente consiga mudar essa realidade ao longo do tempo. Evidente que quando a gente pensa em prevenção, você demora mais tempo a ter impacto, né? Então o impacto ele é diferente, o Bruno vai falar, acho que do impacto da repressão, né, que é mais rápido, mas o que a gente tem observado é, primeiro, que esta integração já tem feito diferença na vida de alguns jovens e que a gente tem, por exemplo, um aumento gradativo importante, por exemplo, em uma semana, 20 vagas de jovem aprendiz abertas nas diversas empresas. É bom, então as empresas, a comunidade ajudando, exatamente, os empresários entrando junto exatamente, entendendo que sim, que o empresariado pode sim colaborar para mudar essa realidade. Então a gente tem uma equipe junto, secretário Jorge da Cultura, somado com o colega Pablo, que está ali comigo no Banco de Oportunidades, indo fazer a visita um a um dos nossos empresários e esses empresários ofertando suas possibilidades de apoio do ponto de vista do trabalho e da educação. Além de tudo, claro, todos os projetos culturais que o Jorge tão bem coordena, né? Já esteve falando com vocês, que viram espaços. A gente outro dia esteve, o Bruno estava comigo, e isso acho que é muito emocionante, assim, a gente tem aprendido, né, Bruno, todos os dias. Nós fomos assistir uma mostra de talentos na Escola Mário Meneghetti, no bairro Getúlio Vargas. Estávamos eu, secretário de Educação, o tenente Bruno e a prefeita, onde nós vimos as crianças dançando, cantando, representando, meninos com talento, né, Bruno? Espetaculares, e que hoje a gente já está tentando inserir em grupos para desenvolver os seus talentos. Né? Exatamente, da cultura, da educação, do esporte. Então, o que a gente hoje tem? É todo esse poder público realmente lá dentro. Quer dizer, a gente já fazia isso com números, dados, mas agora não, é o olho no olho, é senta um por um, o que nós podemos fazer, o que tem de opção para realmente intervir. E antes também, a assistência social fazia uma coisa, a saúde fazia... Não, hoje a gente olha, bom, o que nós podemos fazer pela Fernanda, que está numa situação vulnerável X, com uma dificuldade de alcoolismo na família Y, né? E aí a gente entrar de maneira plena para proteger a Fernanda deste risco social que está posto e que já se comprovou que é um risco importante. Então, eu acho que na prevenção a gente ainda vai demorar um pouco a ter respostas absolutas, mas hoje a escola não se sente mais sozinha com esta demanda, né? O que a gente mais tem ouvido das professoras é: nossa, quantas vezes eu já falei sobre esse jovem, a gente não conseguia encaminhar. E hoje a gente consegue um encaminhamento rotineiro. Esses encontros acontecem a cada 15 dias, religiosamente, né? Eu digo religiosamente, é religiosamente mesmo, nas escolas e nos territórios, e a gente amplia no ano que vem para mais 17 territórios. Então isso já está pautado. Vocês mapearam onde seria mais vulnerável, isso, né? estamos inseridos. Exatamente.
Então, assim, por isso que eu digo que aí é a inteligência, né, Bruno? Sim. Quer dizer, não sou eu, Ana, sentada na Secretaria de Saúde sem entender nada, que vou saber onde é que está a vulnerabilidade. Loco, né? A gente soma a vulnerabilidade focada da saúde, né, os dados e as informações. A gente pegou dados de homicídios lá no SAMU, na polícia. Isso gerou um olhar. Nesse local. Aqui nós vamos agir mais, aqui daqui a pouco, aqui primeiro, aqui. Então, essa questão. E da mesma forma, né? A parte da repressão. Exatamente. Também a gente, na Secretaria, aí, fortaleceu muito o trabalho do Observatório da Segurança Pública, onde a gente qualificou os nossos servidores, né? Qualificamos eles, e a gente então consegue ter hoje um olhar específico onde é o local, que horas, que dia da semana que ele acontece. Então a gente conseguiu cirurgicamente aplicar os recursos, que aliás, me permita aqui falar da questão, eu posso dizer que o nosso maior legado provavelmente seja a integração com os entes da segurança pública. O GGIM, que é esse órgão, né, criado do município, esse conselho, ele existe há muito tempo. Mas hoje, assentados ali, representados, temos todos os entes, né? E isso é um orgulho para nós, né? Porque é o seguinte, a mesa ficou pequena, ela tem muitos lugares. Só que os lugares já ficaram poucos agora. Só que isso não são apenas reuniões. Sim, só na teoria. Reunião, bate-papo, cafezinho, é. né? Lá, e tchau, amigos, né? Não, é construção, é diálogo, é compromisso um com o outro pela sociedade. Então isso se refletiu lá na rua, ou seja, começamos então a fazer ações integradas, mas integradas. Primeiro começamos nos integrando, ou seja, claro, nós ali com informações, Sim. nós com câmeras, aí a Brigada Militar precisa de uma imagem. Aí tem lá, eu quero ver mais. Não, é um oficial, quer ver essa imagem? Não. Hoje não. Brigada, ataquei a imagem, tu tem acesso. Polícia Civil, tem acesso. SUSEP, tu tem acesso. IGP, tu tem acesso. Cada um dentro do seu espaço tem os acessos a tudo, que todos têm, né? Então a gente muito integrado, e aqui eu mando um abraço aí pro nosso secretário, o Alain, de trânsito, que aliás a gente havia esquecido, tem um papel, aliás os nossos agentes de trânsito estão assim, ó, com uma garra, sabe, nas ações integradas, né? E então quero deixar o abraço aí aos nossos agentes de trânsito, né? A nossa guarda municipal, a brigada militar, né? Os nossos fiscais, hoje estamos juntos nas operações, o fiscal sanitário, o fiscal de mobilidade, vamos junto, o bombeiro que agora está desvinculado da brigada militar, né? Bombeiro com toda a sua dificuldade, aí deixamos um abraço pro comando bombeiro, capitão Madruga, né? Tá lá, tá participando, vai junto fiscalizar a PPCI, não tem condições, não oferece segurança, infelizmente, meu amigo, né? Temos que tomar. Então a gente sai em comboios de 10, 12, já tivemos comboio de operação com 21 viaturas, né? E aí a gente sai rua fora, todo mundo junto, com locais pré-determinados, conforme a inteligência, e as equipes nossas de inteligência, né? Já estão na rua antes de nós, né? Então, já estão lá com os veículos discretos, dizendo, agora é a Bento, agora é a Católica. Para ter uma ideia, numa única ação integrada na frente da Católica, fechamos aquela quadra, foram 9 armas apreendidas numa única operação, né? Numa quadra. Na Bento, fecha tudo lá, 4 armas. Então, isso começou assim. E nós começamos o seguinte, não, vamos aumentar. Então de uma fomos para 2, de 2 para 3, de 3 para 4, e tem dias que a gente tem 5 operações por semana. Todo santo dia, né? E lá nós estamos. Então, me resta aqui agradecer todos os entes da segurança pública que estão envolvidos diretamente, colaborando com espírito participativo pró-comunidade. Então agora, Fernanda, começou a ficar ruim. Né? Começou a ficar ruim para a bandidagem. Por quê? Porque eles antes se organizavam, eles não sei o quê. Aí e o poder público cada um para lá, para cá. Sim. Agora eles, mas os homens se organizaram também. Sim. Então estamos organizados, trocamos informações, nossas agências de inteligência. Eu quase todo dia eu converso com o comandante da brigada. Comandante, onde ele preciso de ti, eu preciso de um apoio da guarda. Antes, porque a guarda está na rua.
porque agora a guarda municipal tem poder de polícia, né? Então, o que essa guarda quer na rua? Sim. Tá tirando nosso espaço, né? Hoje não. Me ajuda, Claro, guarda. porque são mais Nós, me pessoas. ajuda, brigada. Nós, me ajuda, a gente uma de trânsito. mudança de visão, Então é o né? seguinte, a gente... Ninguém tá combatendo junto. entre si, Não. sim combatendo o crime. E perfeito, é pró-sociedade. Então nós estamos juntos, coesos, Isso unidos, já tem mostrado entusiasmados. resultado, né, Bruno? E o que aconteceu com todo esse entusiasmo? Todas essas operações. Primeiro que a gente sai, como eu disse, numa operação 8 armas, na outra ali 4 armas, na outra 2 armas. Vai lá para Osório, na frente daquelas festas ali que sai aquela tigrada, tudo lá e tal. E aí pega 2 armas, 3 armas. Agora começou a secar a fonte, né? A gente chega ali, todo mundo revisa, cadê as armas? Sumiram as armas. Ou seja, é o seguinte, isso é um efeito extremamente positivo de que as pessoas não saem mais com as armas para rua, estão escondendo lugar. Se estão escondendo, olha, escondam bem, que nós vamos achar. Claro. Né? Então, começa a mudar o perfil de quem vai para a rua. Agora, as pessoas que começam a sair para a rua são aqueles 27% que a gente fez a pesquisa de vitimização e disse assim, eu não quero mais sair para a rua, porque eu tenho medo. Então, começa a ficar em casa aqueles que a gente chama tipo melancia quente, né? Tão louco para fazer mal para alguém, né? Então, aí eles ficam em casa. E o cidadão de bem que deixa de consumir, Toma conta. né? Deixa Tá de preso fomentar a dentro de economia, casa. Tá né? preso dentro de Ele casa. começa a ir para a rua, né? E é por isso que a gente tem público na rua, a gente faz as abordagens, mas a gente não tem nada, porque é o cidadão de bem que está ali. Ele não está mais. Claro. Então o público começa a mudar. Modificar. Né? E isso é bom para a cidade, é bom para nós. Eu quero revistar 1000 pessoas e não achar nada em nenhuma. Que glória! Né? Então, mas isso é uma mudança de cultura. Que isso, eu digo o seguinte: exemplo, nós tivemos no mês de agosto para o mês de setembro a maior redução de um mês para outro em assaltos à mão armada, a maior redução nos últimos 10 anos. Né? E nós conseguimos pegar o ano todo de 2017 e foi a menor índice de assalto. Porque eu estou falando aqui o assalto que é aquele que impacta. Claro. Mas nós obtivemos redução em todos os índices. Principalmente se a gente comparar com o ano passado. Né? Então a gente vê que desceu tudo. Por quê? Cirurgicamente o efetivo aplicado. Óbvio que a Brigada Militar, né, tem também a Operação Avante, que ela está ali, está junto na rua. E muitas vezes eles participam da nossa integrada e nós participamos da Avante. Né? Então isso é uma ajuda de ambos os lados. Então, na verdade, mas esse conjunto de operações, elas estão acontecendo já de modo tal, né, e a gente, toda semana a gente se reúne, fazer um avalia o que aconteceu na semana que passou e projeta a nova semana, né? Então a gente percebe que essas ações, essas integração de imagem, antes é o seguinte, incrível que pareça, mas eu sou da guarda, eu tenho que ligar para a brigada para pedir um apoio, 190, ou a brigada precisa de um apoio da guarda, 153, olha como é que pode. Os órgãos de segurança não conseguem se falar de forma rápida. Então hoje nós já estamos integrados. Tem um rádio lá na brigada, tem um rádio lá na guarda, onde a gente só levanta e fala. Claro. Esse mesmo rádio já está sendo instalado lá nos agentes de trânsito e o mesmo rádio lá na SAMU. Então são os 4 órgãos. Além de tudo, a gente está integrando os GPS de todos. Então, por exemplo, é o seguinte. Todas as viaturas de emergência estarão num único telão. Aí a gente já sabe, olha ali, ó, naquele local de tal problema, eu sou da guarda, mas tem uma viatura da brigada que está a 1 quadra daquele local, e a minha mais próxima está a 20 quadras. Será que o poder... Isso é dinheiro público. Não interessa de que cofre que ele saiu, se é o cofre do município, do estado ou da União. É o dinheiro do cidadão. É dinheiro que o cidadão contribuinte está pagando. Então é o seguinte, e outra, além nem vou por esse foco, talvez, mas 1 minuto que uma viatura leva para se deslocar, como é a saúde, né, Ana? 1 minuto é uma vida que se perdeu. Então nós temos que o cidadão ser atendido mais rapidamente. Com isso a gente está qualificando as nossas centrais de atendimento, né? A gente está modernizando elas. Isso são passos, né, que a população tem que entender o seguinte,
Isso foi lançado, nós já viemos estudando isso desde o início do ano. Mas não se constrói nada sozinho. Foram mais de 70 reuniões comunitárias, né? Então a gente veio construindo, mas ele foi lançado no dia 11 de agosto. A partir dali foi o marco para a gente tomar todas essas ações, tanto de prevenção, quanto de repressão, quanto dos outros eixos de tecnologia, que a gente vai entrar muito forte. Aumento, né? de câmeras também. Vamos entrar com câmeras do município, cercamento eletrônico, né? Câmeras comunitárias. Então a comunidade lá, eu queria aqui na minha rua colocar uma câmera para cuidar toda a quadra. Fantástico! Toque, meu amigo. E essa câmera, o senhor vai me dar permissão para eu cuidar lá na minha central. E a minha central, tudo que ela recebe, a brigada recebe, a Polícia Civil recebe, os agentes de trânsito recebem, todos os entes da segurança pública recebem. Hoje, exemplo, a Universidade Católica instalou 2 câmeras lá, nós já temos acesso. Que joia! A Universidade Federal, são 30 câmeras que são na rua. Né, que cuidam os prédios, mas cuidam a rua. Claro. Não é verdade? Então, vem para nós, o IFSU, 8 câmeras. Então, veja que isso a gente vai somando com as câmeras que a população também. Eu tenho um comércio, eu quero botar aqui que já olha a rua toda. Porque é o seguinte, quanto mais câmeras, menor vai ser a possibilidade daquele local de crime. Ou ele pode até acontecer. Mas vai se pegar quem foi. Perfeito. Qual é o nosso problema hoje, Fernanda? Identificar. Minha querida amiga, grande profissional. Né? O nosso grande problema é que a pessoa vai lá e registra. Me assaltaram quem? Um magro, cabelo curto, mais ou menos 30. Não consegue Isso tem 50 mil igual a esse em Pelotas? E no susto tu não consegue nem... Não é? Porque a não consegue. além do que, sinceramente, cada pessoa tem uma reação. Claro. Né? Tu não sabe. Tem pessoa que se trava, dá aquele piripaque do Chaves lá, né? Né? E ela congela. Então veja, com as câmeras, né? E até impede de prender alguém errado. Perfeito. E outra coisa, nossos policiais, porque o nosso problema não é a nossa força policial, é a falta de força policial. Os nossos policiais são tão bons em todos os níveis deles, né? Desde a nossa guarda municipal até o policial federal, né? E aí no meio todos se encaixando, né? São tão bons que só o jeito de andar, que a filmagem mostrar, já sei quem é essa figurinha. E aliás, eles são tão cara de pau que eles assaltam agora de camisa preta, calça de brim, um desenho muito lindo de Pelotas na camisa, e amanhã ele anda com essa mesma roupa na rua como se nada fosse acontecer. Então, eu vou te dar um exemplo só, que eu sei que ali já fizeram 5 sinal pra gente concluir. 20 mil? Então, veja, olha só. Numa única gravação, a gente conseguiu pegar o vivente, né? Nós fizemos que nem peixe, né? Peixe, o Zé é um baita pescador. Então ele vai, né? Então o peixe, tu não pode te desesperar puxando ele. Dá linha, e ele dá linha. E aí o bichinho vem, né? Então, a gente foi dando linha. Aí o vivente, ele foi lá, arrombou uma loja. Aí ele chamou o mototáxi. Tudo deu tempo, e a gente tá cuidando, né? Com a câmera. Ele chamou o mototáxi anda para ele para cá, não, lá para lá, né? Aí ele pega, vai lá no outro local e já vende uma caixa, um botijão, que ele furta aqui, né? E vende aqui. E então ele pegou o arrombador, o ladrão, o mototáxi, que está fazendo coparticipação e usando a mototáxi. Então nós ali, a primeira coisa, foco na placa, para depois lá, meu querido secretário recebe, Alain, né? E sua equipe vão tirar a licencinha dele, né? Porque não pode usar o mototáxi e ir andando na contramão para lá para cá. Imagina, o receptador, que foi lá, abriu a gradezinha, botou o botijão para dentro, largou os mirrais. Então, todo esse cenário só foi possível porque tinha uma câmera ali gravando. Então, veja, se cada cidadão, né? Eu posso sonhar, né? Claro. Sonhar é livre. E sonhar é bom, a gente. E quando a gente sonha em 2 ou 3, né? Aí, né? Já dizia o grande Rafael Amaral lá, né? Com a sua conversa. Sim. Então é o seguinte, meu sonho é ter pelo menos 1000 câmeras em Pelotas, nós monitorando. Mas Tenente Bruno é doido, vocês vão conseguir monitorar 1000? Não sei, mas eu vou monitorar aquela que está no lugar certo na hora certa. Sim. Né? Pelo menos 1000 câmeras, a pessoa vai ter que ir caminhando na rua e olhando, tem câmera, tem câmera. E se cada empresário, por exemplo,
temos muitos empresários ricos em Pelotas que queiram proteger o próprio negócio, colocar na rua em cada... Com certeza, tu potencializa, né, as questões. A cidade inteira vai ficar... Não é verdade? Coberta. Não vai potencializar a segurança Claro. pública? Claro que Porque sim. aí essa pessoa, esse delinquente, esse ladrão vai andar na rua, tem câmera. E aliás, a gente tá agora Nós sim. vamos ter que estar bem bonitos todos os dias. Agora, Não dá de qualquer jeito. agora sim, eu vai falo nos essa e não ver, falo mais. Então, assim, é bem isso, sorria, você está sendo gravado. Sendo um filme perfeito, né? Então, veja, outra coisa muito importante. Pô, a gente integrou a segurança pública e a segurança privada. Que temos profissionais com excelente formação, que estão agora, neste momento, centenas deles de serviço. Então, isso também, como secretário, eu tenho buscado integrar a segurança privada, porque é o seguinte, quantos vigilantes agora estão de serviço na nossa cidade e estão vendo as coisas acontecer na frente dele e não tem para quem ligar. Ah, não, mas por que ele não liga para emergência? Bom, existia antes um estigma aqui. Ô vigilante, não está de serviço aí, vai tu resolver o problema, sei lá, eu tenho relatos, eu dou instrução para vigilantes e são meus amigos, né? E eles muitas vezes se queixavam para mim. Mais, porque não adianta. Então, hoje não, a gente está criando um canal de comunicação, muito bom. porque aí é o seguinte, Cada e a gente está prédio criando tem, sistema de WhatsApp, onde o cidadão vai poder nos mandar por WhatsApp. Então é o seguinte, nós vamos cercando esse camarada, e a nossa ideia é, hoje, o cidadão, infelizmente, às vezes ele tem aquela sensação de insegurança. Porque ele vai sair nos lugares e ele anda naquela sensação de, será que eu posso dobrar aqui lá? Nós queremos transferir. Nosso objetivo maior é transferir a sensação de insegurança para o ladrão. Que ele vai dobrar uma câmera aqui, um vigilante lá, o guarda está lá, o policial militar está lá, tá entendendo? O agente de trânsito está lá, o cidadão está na janela, estou aqui, o zap da polícia está aqui. Então, né? Então é o seguinte, vai criar uma sistemática que eu já falei pro prefeito Alexandre de Rio Grande. Prefeito, eu quero aumentar em 10 mil a sua população. Ah, coisa boa, não, mas 10 mil que não vão mais roubar em Pelotas. Sim. E vão se mudar para Rio Grande. Ou para onde for. Por isso que o Bruno quer diminuir a população. Então, mas positivamente. Claro. Então, na verdade, aqui é só uma forma da gente dizer o seguinte, nós precisamos virar o jogo. E a nossa cidade de Pelotas, pelo menos o seguinte, nós temos uma líder, temos uma prefeita, temos secretários, temos os nossos agentes que nos acompanham, nossas assessorias, os nossos policiais, nossos guardas, agentes de trânsito, os fiscais sanitários, fiscais, né, de mobilidade, temos lá os agentes da saúde, os nossos professores, funcionários. Nós estamos todos envolvidos, todos, para que a nossa cidade melhore. Então, nunca se teve um movimento do ente municipal, tamanho envolvimento nessa proporção. Então, como diz o nosso consultor, especialmente o nosso amigo aqui, o Alberto Kopitic, olha, se não der certo em Pelotas, não vai dar certo em lugar nenhum do planeta mais. Porque tudo aqui conspira a favor. Desde os comandos, os chefes de todos os entes da segurança pública, os empresários da nossa cidade, os líderes religiosos, os líderes esportivos, líderes de bairros, todo mundo está no lugar certo e na hora certa. Aqui a nossa querida Fernanda, aqui nos entrevistando e possibilitando isso. Tudo bom, está porque agora conspirando a favor. Também que não sabiam ou que sabiam, o poder público, então, realmente tomando o lugar devido, né? Tomando o lugar devido e chamando para a população, você aí, para ficar antenado, para ajudar, para fazer o seu papel também de cidadão, de cobrar também, e a gente torce imensamente que cada vez diminua mais essa criminalidade, que daqui a uns meses vocês possam vir aqui e dar mais resultados positivos, e parabéns por essa iniciativa, que muitos em casa podem estar dizendo assim, mas isso aí já era para ter sido feito há muito tempo. Não foi, está sendo feito agora, e que bom que está sendo feito. É verdade. Então a gente está aqui para o que vocês precisarem, a TV está aberta para o que vocês precisarem. Assim, desejo sucesso
e que não percam essa energia, que não percam essa vontade. A gente está sempre estão os dedos ligados na estão tomada. no caminho certo. Com certeza, com certeza. E parabéns, parabéns mesmo. A gente agradece você do outro lado que ficou com a gente mais uma vez. Esse programa ele é reprisado, ele depois é postado no canal do YouTube, compartilhado nas redes sociais. Então quem perdeu vai poder rever, ver todo ele. E a gente agradece mais uma vez a sua presença por ter ficado entre nós. E o nosso próximo encontro ao vivo é quinta-feira que vem. Até lá!